Prática de criação de classes em TypeScript e JavaScript. Então agora, seguindo a nossa aula de conceito, nós vamos criar a nossa classe média. Então como que nós fazemos isso? Class média, abro o meu bloco de código e fecho o meu bloco de código dentro da minha criação de classe. Perfeito. Esse cara aqui nós vamos colocar um CLS média, para a gente identificar que isso daqui é uma classe, na hora da gente fazer as nossas construções. E aí eu tenho o meu construtor, então constructor, ou seja, aquilo que será executado no momento de eu instanciar a minha classe. Então no meu constructor eu tenho primeira nota do tipo number e tenho segunda nota também do tipo number. E aqui o meu bloco de código do construtor. Perfeito. Veja, o que vai acontecer aqui. Quando eu instanciar minha classe, então vou dar um exemplo aqui para você, ó. Let média, dois pontos, do tipo classe média, é igual a new CLS média, e eu tenho que passar dois valores, 5,7. Então, o que foi feito aqui? Aqui eu tenho a definição da classe, perfeito? Eu tenho o construtor que recebe dois parâmetros do tipo número. Aqui eu tenho uma, vamos dizer assim, variável média, que na verdade é uma variável, que ela é do tipo classe média, e eu instancio com new classe média 5 e 7. O que ocorreu aqui? Eu passei dois parâmetros para o meu construtor. Poderia fazer de forma diferente, poderia ter um construtor que não recebe parâmetro nenhum, não tem problema. Aí seria classe média, abre e fecha parênteses, mais nada para eu fazer essa instância. Porém, aqui ele pede dois argumentos. Ele pede o 5, ele pede a primeira nota e a segunda nota. A primeira nota eu coloquei como 5, segunda nota eu coloquei como 7. Perfeito. Acontece, pessoal, que essas duas variáveis que eu estou recebendo aqui, essas variáveis, elas são variáveis locais. O que significa isso? Significa que essa variável vai existir dentro desse pedaço de código chamado construtor. Tá claro isso? Então, eu recebo duas variáveis, essas variáveis são locais, existem dentro desse pedaço de código chamado construtor. Maravilha. O que eu vou fazer com isso? Bom, nosso primeiro exemplo de classe aqui. Eu quero calcular a média, perfeito? Então eu venho aqui e obviamente eu posso fazer assim, ó, let média do tipo number é igual a quê? Abro parênteses, primeira nota mais a segunda nota e divido isso por 2. Tranquilo. Mas agora, como que eu vou disponibilizar? Essa variável média aqui é o quê? Ela é local. Local a quem? Local, como ele é um let, né? Ou independente dele ser let aqui, mas ele está declarado dentro do construtor, então essa variável ela será vista apenas dentro desse pedaço de código chamado construtor, ok? Só que eu preciso pegar essa média e jogar para fora. Eu preciso que a minha classe, quem chamou minha classe, né, minha variável que está instanciada, ela receba o resultado da minha média, ok? Então, para isso, eu vou declarar uma propriedade aqui, olha. E essa propriedade ela vai ser do tipo public, perdão. Então, ela vai ser do tipo public. Então, qual que seria a minha propriedade public? Seria a propriedade média do tipo number, que inicialmente eu vou colocar ela como 0. E aqui, ao invés de eu fazer um let média, eu chamo direto média, como dis.média. Por que eu faço esse dis.média aqui? Porque dis aqui, pessoal, essa palavra reservada, T-H-I-S, quer dizer dis, quer dizer o quê? Eu vou pegar de dentro do meu código, quem é meu código aqui? Dentro do meu bloco de código, quem é meu bloco de código aqui? É o class, ó. Tá vendo? Então, quando eu uso essa palavra reservada dis, ele está dizendo que eu vou pegar algo desse bloco de código que eu estou. Então, esse bloco de código que eu estou, não do construtor, mas de quem está encapsulando esse construtor, né? O construtor está dentro de alguém, que é da classe. Então, dis.média pega exatamente esse cara aqui, ó. Tá certo? E esse cara eu declarei ele como public. Então, eu tenho um class média com uma propriedade chamada média, e essa propriedade média eu chamei ela dentro do meu construtor e ela recebe a primeira nota mais a segunda nota dividido por 2. Então, no momento que eu faço a criação desse código aqui, já é executado esse código do construtor. Perfeito?
E eu já tenho disponível aqui através da propriedade média da minha classe, a minha média que eu quero. Então basta eu fazer isso aqui e depois console.log média.média. Olha só aqui, pessoal. Por que é média.média, Zanata? Você fez isso de propósito, dois nomes iguais, eu vou ficar maluco. É verdade, fiz de propósito. Mas é para você entender como funciona escopo, tá? Aqui não é... Eu não estou querendo te maltratar, eu quero que você entenda o que é uma coisa e o que é outra, que é exatamente a proteção do código, né? Quer dizer, o encapsulamento do código. Vou detalhar para você, presta atenção, antes de executar. Let média é uma variável. Qual o escopo dessa variável? De aonde ela foi criada, perfeito? Public média, qual o escopo desse public média? Aonde ela foi criada? Esse public média foi criado aqui, ó. Perfeito? Esse código está encapsulado, quer dizer, ele está protegido. E essa média foi criada aqui embaixo. Então, um é diferente do outro, tá? E aqui, como que eu uso? Esse console.log média ponto, esse primeiro média é desse cara aqui. E esse segundo média, essa segunda média aqui, ó, o ponto média que a gente está fazendo agora, tá certo? Ele é de quem? Ele é desse média aqui, olha. Corresponde a esse média dentro da classe. E esse código vai funcionar e vai ficar muito bacana para você. Vamos executar? Vamos lá, ó. Desenvolvimento. Vamos executar esse código. Deixa eu aumentar um pouquinho. Barra desenvolvimento. Classes. npm i para a gente instalar. Acho que até já está instalado. E agora, npm run rodar. Opa. Peraí. Rodar minúsculo. npm run rodar. Olha o que ele vai imprimir para mim. Nada porque eu não gravei. Agora vamos lá. Ctrl S. Vou no código 6. O que é isso? Pegou a primeira, somou com a segunda. 7 mais 5, é isso que ele fez aqui? 7 mais 5, quanto que dá 7 mais 5? 12, dividiu por 2. Executou esse código, dividiu por 2. E aqui quando eu faço console.log média.média, imprimiu o número 6 para mim, que é exatamente o que eu quero e o que eu espero da minha média e da minha classe. Valeu? Vamos para a próxima.